O tema da nossa palavra de hoje é reafirmando a nossa identidade. Eu vou estar lendo em Jeremias, capítulo 1. Mensagem de Jeremias, filho de Ilquias, da família de sacerdotes que vivia em Ananote, na região de Benjamim. E aí eu pulo para o versículo 4. Foi isto que o Eterno me disse. Antes de eu formar você no ventre, eu já sabia tudo a seu respeito. Antes de que você pudesse ver a luz do dia, eu já tinha planos para você. Um profeta às nações era o que eu tinha em mente. Mas eu disse, um momento, Senhor, olha para mim, eu não sei nada, sou apenas um menino. E o Eterno me disse, não diga sou apenas um menino. Eu direi para onde você deve ir e para lá você irá. Eu direi o que falar e você falará. Não tenha medo de ninguém. Estarei sempre lá cuidando de você. É o decreto do Eterno. O Eterno estendeu a mão, tocou-me e disse, veja, acabei de pôr minhas palavras na sua boca. Você viu o que eu fiz? Dei a você uma tarefa a ser realizada entre as nações e governos, num dia marcado no calendário. Sua missão é arrancar e destruir, despedaçar e demolir, e depois começar de novo, construindo e plantando. O que determina a nossa real identidade? Nome, sobrenome, data do nascimento, local do nascimento. O que determina a nossa personalidade? O tipo sanguíneo também. O que determina a nossa personalidade? Genética e o meio. O que determina as nossas qualificações? Os cursos, especializações, aptidões, dons, talentos. A identidade é como você se apresenta ao mundo. A personalidade é como o mundo te apresenta baseado nas atitudes, pensamentos e sentimentos. As qualificações é como o mundo te classifica. A identidade é um conjunto de dados que você fornece ao mundo, personalidade é o conjunto de dados que o mundo capta de você, e as qualificações é o conjunto de qualidades que você pode prestar ao mundo. Identidade é como você comprova a sua existência. Personalidade é como o mundo descreve a sua existência. E qualificações é como o mundo usufrui da sua existência. Aqui na passagem que nós lemos, nós vemos um homem que tinha uma identidade muito bem estabelecida, filho de Ilquias, da família de sacerdotes, e que morava na cidade tal e tal. Então, ele era judeu. Então, tudo isso, a gente tem uma identidade muito precisa de Jeremias. Como que o mundo via Jeremias? Talvez como uma pessoa meio covarde, já dizem que ele era um profeta chorão, aquela coisa toda. Então, ele era mais sentimental, mais covardão e tudo mais, né? E quais eram as habilitações, as qualificações de Jeremias? Talvez falasse bem, né, e tudo mais, mas, e nesse momento, Deus estava qualificando ele, né? De acordo com um estudo de 2015, de um jornal britânico chamado Sunday Times, eles fizeram uma pesquisa sobre medos e foi muito interessante, porque quais eram os medos que mais assombravam a população? E tiveram uma grande surpresa com o resultado, porque assim, o medo da morte ficou entre 19%, e o medo que mais apareceu, em 41%, foi o medo de falar em público. Então, a necessidade de sermos aceitos nos impede de enfrentar certas situações ou desafios. Ou então, às vezes, como defesa, nós até assumimos uma posição de ver em nós o que não existe. Se mostrar para o mundo é realmente difícil, a opinião pública conta muito, né? E a visão que nós temos de nós mesmos é muito interessante, né? Gálatas 6:3, Paulo escreve, fala que se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e não poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. Vemos vários episódios na Bíblia que quando há uma convocação por Deus para uma missão, imediatamente há uma reação do convocado de negação por não se ver ou se enxergar
com a qualificação para tal responsabilidade, né? Foi assim com Gideão, quando o anjo convoca para salvar o povo dos midianitas, né? Então ele logo se esquiva, minha família é pobre, pequena, eu sou menor, e tudo mais. Foi assim quando Esther é convocada também para salvar, tentar interceder junto ao povo, e assim ela fala, o rei vai me matar se eu for lá, eu não sou chamada há mais de 30 dias e tudo mais. E assim com Jeremias, né? Jeremias fala, eu não passo de um menino, não tenho condição de fazer o que o senhor está mandando, né? Isso nada mais significa nada mais traduz do que o medo. Medo de enfrentar a opinião pública. Então, o medo, ele paralisa, o medo mente, o medo é traiçoeiro, o medo nos controla e dita a maneira como nós pensamos de nós mesmos, né? Uma vez, eu passei uma experiência até meio triste, assim, que me fez avaliar algumas coisas. Meu filho, ele realmente é muito bonito, foi um bebê muito bonito, uma criança muito bonita. E com isso, a gente não elogiava, não exaltava, porque todo mundo já falava muito, então a gente não exaltava muito essa beleza dele dentro de casa. E uma vez ele estava fazendo um trabalho na escola, ele era pequeno, estava estudando sobre o corpo humano, e a professora passou um trabalho para eles, para dizer qual a parte do corpo humano que ele mais achava bonito nele. E a surpresa que foi? Que ele ficou toda a vida para fazer o dever e falou para a professora estranhou, perguntou, professora, eu não vejo nada bonito em mim. Aí quando ele até falou essa frase, a turma toda falou, o quê, Pedro? Você com esse olho, com essa coisa... Mas assim, como a visão deturpada, né, nos gera falsos conceitos, e o medo de não ser aceito. Isso até me chamou a atenção, que eu entendi que ele precisava de alguns elogios dentro de casa, né? Não com exagero, mas precisava do elogio do pai e da mãe. Mas isso significa que o medo, né, de ser aceito, o medo do público, o medo das pessoas paralisa. Ele mente para a gente, mente para nossa mente, ele é traiçoeiro, ele dita a maneira como pensamos de nós. Sabe quem Deus usa para realizar feitos extraordinários? Ele usa pessoas como Gideão, que estava ali escondidinho no lagar, e quando ele é chamado, ele fala o quê? Eu sou pobre, sou de família pequena. Ele usa Esther, que também estava tão confortável no seu palácio, mas quando é chamado, fala, eu posso morrer, o rei não me chama há 30 dias. Ele usa Pedro, um pescador. Ele usa Jonas lá escondido num porão de navio. E ele usa Jeremias, que se diz que é uma criança. E ele usa pessoas comuns. Todas essas pessoas comuns como eu e você. Você já parou para pensar que Deus quer nos confiar, quer nos delegar, quer nos incumbir, colocar nas nossas mãos um desafio, uma missão? Deus quer dar a identidade dele. Segundo Coríntios 3:18 fala que todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Que coisa maravilhosa você olhar no espelho e ver a imagem do Senhor. Deus nos chama para nos apresentar ao mundo com ousadia, viver com ousadia, porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. E presta atenção, Deus quer que nós vivamos com intencionalidade para imprimir a nossa identidade, a nossa personalidade, as nossas qualificações ao mundo. Para quê? Para cumprir o nosso chamado, a nossa identidade que terá que ser semelhante à de Cristo. E não importa o que os outros imaginam sobre mim, não importa o que eu vejo em mim, o que eu não vejo em mim. Importa sim o que Deus pensa de mim, importa qual a identidade que Deus vai me fornecer. Ele começa a falar
com Gideão, ele fala logo assim, vai na tua força. Era isso que Deus via em Gideão, homem valente, varão valoroso, tem versão que fala poderoso guerreiro. Deus usa Mordecai para falar com Esther assim como ele havia. Você é uma rainha, você está colocada aí justamente para isso. E ele fala com Jeremias como ele o via. Primeiro que antes de nascer, ele já via um profeta nele. Ele diz, não fala isso num passo de uma criança, porque a todos a que eu enviar, você irá, a todos que eu mandar, onde você mandar, você vai. Eu hoje te constituo sobre as nações e sobre os gentes. Naquele momento, Deus estava confirmando a identidade de Jeremias, estava trabalhando com a sua personalidade, estava habilitando para uma missão. Deus hoje quer, assim como fez com Jeremias, fazer conosco. Mas olha aqui, se você não acredita nisso, se você não acredita que Deus quer que você viva algo além do que você está vivendo nesse momento. Se você está assim achando, após esses 30 dias de jejum que Deus tem falado conosco, você ainda acha que você tem que continuar da mesma maneira, absolutamente nada do que eu estou falando agora fará sentido. Mas se você quer algo mais, se você quer sair dessa posição confortável que você está, se você quer sair lá do esconderijo como estava Gideão no lagar, se você quer sair do conforto do palácio como estava Esther, o que Deus quer é confirmar a nossa identidade, com o nome e sobrenome do Eterno, com a data do novo nascimento, como filhos de Deus, co-herdeiros de Jesus, pertencentes a uma raça eleita, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa identidade que Deus quer confirmar em nós. Por quê? Porque hoje Deus quer ir transformando o nosso caráter. Ele vem fazendo isso esses 30 dias. E Deus quer nessa reta final, 10 dias que faltam, confirmar essa transformação do nosso caráter, da nossa personalidade. Ele quer confirmar o caráter de Cristo em nós. Que o mundo e nós mesmos nos reconheçamos como tendo o caráter de Cristo, caráter, personalidade transformados, moldados por Cristo de glória em glória. E hoje Deus quer também de nós, que nós enxergamos, que nós consigamos crer, aceitar as qualificações que Ele está dando nas nossas mãos. Deus quer nos habilitar, quer nos colocar sobre reinos, sobre nações. Não importa a profissão, o que eu exerço, o meu dia a dia, a minha rotina, não importa se eu sou estudado ou não, se eu tenho condições financeiras ou não, se eu sou homem, mulher, jovem ou velho. Ele quer nos habilitar para que a gente exerça a nossa missão, o nosso chamado. Você não está nesse jejum à toa. Nós estamos no 30º dia, período em que Deus tem falado ao nosso coração e Deus tem nos chamado, nos sacudido, nos incomodado. Nós estamos na reta final, entrando nos 10 últimos dias. E Santos Dumont tem uma frase quando ele dá as suas entrevistas que fala o seguinte: não se espante com a altura do voo. Hoje eu falo para você, não se espante com a altura do voo que Deus quer te levar. Eu hoje tomo essa fala como uma palavra de ordem, uma palavra profética para a minha vida, para a sua vida. Deus nos escolheu para voos altos. Mesmo que a gente diga que é menor, que a nossa família é menor, que o meio que eu vivo é menor, que eu não tenho nada bonito para mostrar, que você não passa de uma criança, que eu não tenho palavras boas, mas o que importa, na verdade, é o que Deus diz sobre mim e sobre você. Ele nos chama hoje de varão valoroso, de guerreiro valente. Ele nos chama de profetas sobre as nações. Ele nos chama com propriedade para exercer coisas excelentes.
porque sou eu quem confirma a sua identidade, te habilito, te transformo de glória em glória. É assim que Deus diz pra gente. E assim, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Que Deus nos abençoe e que a sua voz ecoe nos nossos corações nesses 10 dias que ainda restam de jejum. Amém.